Certo, gente? Então, bom dia aí, vocês chegaram. Sejam bem-vindos aí. Então, vamos lá. Hoje a gente vai para o nosso último sermão de João, né? Antes aí do período do Advento. O Advento já inicia aí no próximo domingo, né? Preparação para a chegada, do nascimento de Jesus. É um tempo de esperança, um tempo de expectativa. E é muito bom você viver isso tanto na igreja como levando essa ideia para casa, né? O David hoje trouxe aqui o livrinho. Depois a gente pode até trocar uma ideia, né? Sobre como isso aqui pode acontecer na nossa vida enquanto família, né? Enquanto igreja, para esse período do Advento. É um material aí produzido lá pelo pessoal da Igreja Esperança, né? Lá em BH. E que tá muito legal. Pelo menos é o que eu escuto falar, né? O David também comprou aí, tá confirmando. Certo? Então, queria que você abrisse aí sua Bíblia em João 6. A gente vai ler aí um texto hoje, é longo. E eu tentei não trazer uma exposição versículo por versículo, porque o texto é bem longo, assim. Então a gente vai trabalhar meio que em blocos. João 6, do 22 ao 59. Todo mundo achou aí? João 6, do 22 ao 59. O texto ele diz o seguinte: No dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali, e que Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, desculpa, gente, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então perguntaram-lhe: O que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: A obra de Deus é esta: crê naquele que ele enviou. Então perguntaram-lhe: Que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito: Ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhes Jesus: Digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês pão do céu, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Com isso os judeus começaram a criticar Jesus, porque disse: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer: Desci do céu?
Respondeu Jesus: Parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Asseguro a vocês que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Como pode esse homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse: Eu digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso enquanto ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Texto bem exaustivo, né? Longo e que a gente vai se perdendo enquanto vai lendo, né? Porque tem muitas repetições. E essas repetições elas são importantes porque Jesus está querendo enfatizar algumas coisas muito centrais aqui, né? Então vamos orar, agradecer a Deus pela leitura desse texto. Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu de presente para a Tua palavra, para que ela moldasse para o nosso caráter, para que ela moldasse para a nossa vida de acordo com aquilo que é a Tua vontade, Pai. Eu peço que o Senhor aqueça o nosso coração para receber, Pai, a revelação da Tua palavra e que nós possamos levar isso daqui, Deus, para a nossa vida como ensinamento, Pai. No nome de Jesus. Amém. Deixa eu só beber alguém. Então, gente, esse texto que a gente leu aqui, como foi falado aí nos últimos 2 sermões, ele expressa um avanço da apresentação de Jesus sobre quem ele é. A gente viu que Jesus fez 2 ações, né? Foram 2 episódios onde Jesus ele fez 2 ações milagrosas, né? A primeira ação milagrosa que ele fez foi em direção à multidão. A multiplicação dos pães e dos peixes foi num cenário onde a multidão estava ali, né? E a segunda ação milagrosa, que foi o que a gente falou no domingo passado, foi especificamente para os discípulos. Então, primeiro, Jesus agiu de maneira milagrosa, sobrenatural, para a multidão, e depois Jesus agiu de maneira milagrosa para os discípulos, né? E aí, diferente desses últimos 2 episódios, aqui no texto de hoje, Jesus ele não faz nenhuma ação milagrosa, porque as ações milagrosas que Jesus fez eram para apresentar o que ele queria falar. Geralmente a gente dá de exemplo depois que a gente fala, né? Geralmente a gente fala uma coisa, aí a gente faz assim, ó, exemplo, tal. Ou então a gente faz, né? O exemplo. Jesus não, Jesus ele fez 2 ações, preparou o coração e o entendimento das pessoas que estavam ali presentes nas ações milagrosas dele, e agora ele vai falar. Diferente, ele fez o caminho contrário, agora ele vai falar tudo o que ele fez. Agora ele vai explicar de maneira real aquilo que ele fez, certo? Então a primeira parte do texto, dos versículos 22 ao 27, a gente vê algo que é muito comum, inclusive para os nossos dias aqui. Que é o quê?
uma multidão indo de um lado para o outro, atrás de Jesus. Estava aqui, Jesus está para lá, agora vamos para lá. Agora Jesus foi para ali, agora vamos para ali. De um lado para o outro, indo atrás de Jesus, em busca de continuar vendo os milagres de Jesus. Isso é algo real para os nossos dias. As pessoas elas estão indo em busca. Por que tem muita gente que vive assim, ó? Agora o que está rolando é aqui, ó. Agora a vibe é nessa igreja aqui, que agora o negócio aqui, ó. Aí agora meio passou aqui a vibe, né? Deu uma acalmada, agora é ali que está rolando. Então vamos. Porque está sempre em busca de conquistar algo de Jesus ali. Sempre. Só que o problema desse interesse é que quem vive atrás de milagres, quem vive atrás de ver milagres, eles estão, na verdade, querendo ver só os efeitos materiais do milagre. Entendeu? Os efeitos dos milagres que surtam resultado para a sua própria vida. Não há um interesse na ação de Deus em se apresentar como Salvador por meio dos milagres. A gente está falando isso domingo após domingo. O interesse de João em apresentar os milagres, você vai ver que nos outros evangelhos, os milagres, as ações de Jesus é muito mais evidente. Só que no evangelho de João, não tem muito dos milagres que Jesus fez. Não tem grandes feitos de Jesus. Por quê? Porque o interesse não é mostrar que Jesus faz. Não é mostrar que Jesus, olha como ele é poderoso, ele faz. Não é, João quer falar assim, olha quem ele é. Entendeu? Ele faz, mas ele só faz porque é. Então as multidões, elas estão em busca de saber quem Deus é? Não, elas estão em busca do efeito que a apresentação de quem Deus é traz para a vida prática. Então não é um aspecto de contemplativo. Eu contemplo quem Deus é por meio dos milagres. Essa era para ser a nossa intenção em relação a ver os milagres. Eu contemplo a face de Deus enquanto Ele age sobrenaturalmente. Mas não. Então, a multidão ela usa de interesses pessoais para procurar Jesus. São interesses pessoais, não existe anseio no coração dessas pessoas por conhecer o coração de Deus. Não é. São anseios pessoais ali. A busca aqui da multidão, a busca por Jesus aqui pela multidão, tem característica de quê? De entretenimento. Olha, tá rolando lá na beira do mar. Tá tendo alguma coisa lá, um evento. Jesus na beira do mar era evento para a multidão. Não era culto. Era evento. Então a multidão ela enxerga isso. Não existe anseio por conhecer o coração de Deus. Existe anseio por obter um favor de Deus para o benefício ali da sua própria vida. Certo? É isso que a gente vê aqui. A busca da multidão por Jesus tem característica de entretenimento, de curiosidade. Eles são curiosos. São curiosos. Eles estão em busca de saber sobre aquilo, ver aquilo, mas não para que aquilo molde quem eles são. Mas é simplesmente curiosidade. Curiosidade não é anseio. Você é curioso por Deus ou você anseia? Tem a diferença. Você é curioso pela palavra ou você anseia a palavra? Entendeu? Uma coisa que eu pensei muito essa semana é que o sermão, ele é fruto de estudo. Certo? Mas a mensagem é fruto do coração de Deus. Então, se o sermão não tem uma mensagem, ele carrega o quê? Conhecimento. Conteúdo. É ruim? Não. Não é ruim. Mas não tem a mensagem do coração de Deus. Não tem ali a ênfase do coração de Deus sendo comunicado. Entendeu? Então a gente vê que a curiosidade ela não é anseio. A multidão não está ansiando por Deus. A multidão está curiosa.
Ela está lidando com toda aquela movimentação, né? Lá na multiplicação dos pães e dos peixes, agora cruzando aí o mar em busca de Jesus, por curiosidade e entretenimento. Só isso. Só isso. Depois que Jesus ele multiplicou os pães e os peixes, o que foi que a gente viu que ele foi fazer? Ele foi orar. Jesus multiplicou os pães e peixes, foi orar e os discípulos foram para o mar. Jesus falou assim, ó, a gente se encontra do lado de lá. Vai na frente, que eu vou ali. Jesus foi orar e os discípulos foram para o mar. Jesus ia encontrar eles lá do outro lado, lá em Cafarnaum, a caminho de Cafarnaum. Então a multidão, ela percebeu que Jesus não tinha ido encontrar com os discípulos, porque eles viram que tinha um pequeno barco na margem do mar. Então Jesus não foi. E aí chegaram outros barcos ali na margem, né, como o texto fala. E aí a multidão foi pegando os barcos e atravessando em direção de Cafarnaum, né, em busca de encontrar Jesus. Pegaram os barcos e foram sentido de Cafarnaum para procurar Jesus, se encontrar com Jesus. E aí no versículo 25, eles fazem uma pergunta para Jesus. Eles falam, mestre, quando chegaste aqui? Quando eles chegam do outro lado, quando eles chegam onde Jesus estava, depois deles terem saído, se deslocado no barco, à procura de Jesus, quando eles chegam lá, eles perguntam, mestre, quando chegaste aqui? Essa pergunta aqui não é de quem tem anseio de ver a Deus. Supostamente eles foram ver Jesus, mas essa pergunta não é de quem tem anseio de ver a Deus. Essa pergunta é pergunta de gente curiosa. Não é de quem tem anseio, é de quem é curioso. É uma simples curiosidade. E aí a resposta que Jesus dá é interessante porque ele não responde à pergunta que eles fizeram. Jesus responde a pergunta sem responder a pergunta. Jesus tem dessas, né? Os caras chegam, perguntam uma coisa para Jesus, Jesus responde com outra coisa que não tem nada a ver. E quem tá ali fica assim, mas como assim, Jesus? Não entendi não. Não respondeu a pergunta dos caras. Né? E aí olha o que Jesus fala. A verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. O que Jesus está dizendo aqui para essas pessoas? O que Jesus está dizendo aqui? Vocês fizeram refeição do fruto da minha revelação. É isso. Para vocês, isso é refeição. A multidão, ela não está procurando Jesus porque viu os sinais milagrosos. Não é. O interesse deles não é o que Jesus está anunciando através dos sinais. Não é. É apenas o benefício que os sinais podem dar a eles. E aí eu queria que a gente pudesse refletir numa coisa sobre isso aqui. Uma coisa bem prática para a nossa vida. Se alimentar é uma ação devocional. Quando a gente se alimenta, nós não estamos comendo simplesmente. Uma vez o Paulo Júnior falou uma parada que isso me marcou profundamente. Eu nunca vou esquecer disso. Isso mudou a minha maneira de enxergar a mesa, a comida, o que acontece ali. Ele fala assim, ó. A comida não é para a fome. A comida é para o encontro. Olha como isso é profundo. Por que nós comemos? Se você perguntar isso para qualquer pessoa, ela vai dizer, eu estou com fome, que eu preciso, meu corpo pede, eu estou com fome e eu como. Só que a comida não é para fome. A comida não é para necessidade. A comida é para o encontro. Por que nós nos alimentamos? Porque a nossa necessidade maior não é física. Você percebe que há um aspecto espiritual nisso. Existe um aspecto espiritual. A comida, ela não é... Só foi falando comida, ela tá com fome. A comida, ela não é simplesmente para nos alimentar.
Por quê? Porque ela revela a glória de Deus na provisão. Por isso que ela é um encontro. Por isso que ela é para o encontro. Né? Na mesa nós nos encontramos, não é um encontro entre a fome e a comida. É um encontro entre o ser e Deus, que é o provedor desse ser. Certo? Então a comida, ela não é refeição. A comida, ela é provisão. A comida não é refeição, a comida é provisão. O que isso tem a ver com o que a gente está falando? Observa a multidão. Como que a multidão observou o milagre de Jesus na multiplicação dos pães e dos peixes? Refeição. Jesus fala assim: vocês não estão me procurando porque vocês viram sinais. Olha como Jesus está sendo enfático. Não é simplesmente porque vocês viram, é porque vocês comeram e ficaram satisfeitos. Vocês não viram um sinal por trás disso. É a mesma coisa a gente. A gente come porque tem fome, a gente não está vendo o que está por trás disso. Que é o quê? A provisão de Deus, de um Deus que é provedor, se encontrando com a sua criação, com a sua criatura na mesa. Na mesa. Por isso que a gente come às pressas. Por quê? Porque a gente está com fome. Porque aquilo ali não é encontro com Deus. Aquilo é refeição. Então, ó, se é refeição, eu estou com fome, eu tenho que alimentar aqui o meu corpo, senão ele cai. E eu não percebo que Deus se encontra com a gente por meio do alimento. Então a comida, ela não é refeição, a comida é provisão. Então façam um exercício espiritual prático. Depois que você comer, depois de estar satisfeito, depois de estar cheio, pense sobre a graça. Por que a gente come até ficar cheio? E depois a gente está assim, ó, de cheio, tipo assim, não consegue falar, tá cansado, né? Como que fica cheio, fica cansado, né? Fica triste, né? Comigo fiquei triste, as pessoas falam. Porque você está cheio. Só que pense sobre isso. Pense no poder espiritual disso. Imagina aí que se você está cheio, literalmente, fisicamente, imagina que no campo espiritual da alimentação, Deus está provendo tanto para você, por meio desse encontro, que a sua graça nos enche. Nós ficamos cheios. Nós ficamos, a graça, ela transborda. E por que nós engordamos quando comemos muito? Porque o alimento nos faz crescer. É só fazer, vai associando, vai associando. Quanto mais eu me encontro com Deus na mesa da provisão e não na mesa da refeição, mais a graça dele me enche, nos enche. E mais nós crescemos, gente. Aí. Tá na cara. É nítido isso daqui. Então faça esse exercício. Depois de você comer, depois de você estar satisfeito, depois de você estar cheio, pense sobre a graça. Naquele momento da alimentação. Nunca mais você vai comer para matar sua fome. Nunca mais. Então pense sobre o que a graça faz na nossa vida. O que ela faz ali, né? Nos deixa cheios da revelação de quem Deus é. Então para a multidão, a comida era refeição. Eles não estão vindo atrás de Jesus por causa da provisão, por causa da manifestação divina de Jesus, não. Eles estão indo atrás de Jesus por quê? Porque eles comeram, né? Agora, poxa, comeram, foram satisfeitos. Só que Jesus já se passou horas, já está no outro dia. Então, tipo assim, poxa, eu preciso de mais. Preciso de mais alimento. Então, cadê Jesus? Que é o cara que faz aí as coisas acontecer. Para que a gente se alimente. Então, eles estão indo atrás por causa disso. Só por causa da comida. Por isso que quando eles chegam... Mestre, como que chegaste aqui? Jesus poderia falar assim, deixa eu falar para vocês. Eu vim andando por sobre a água.
O barco que vocês viram vazio lá na margem, que fizeram vocês pensar que eu não vim para cá, é simplesmente porque vocês não entendem o poder que está por trás das coisas. Eu vim andando pelas águas, mas Jesus não responde isso. Quando eles perguntam, mestre, como chegaste aqui? Ele fala, sabe por que vocês estão vindo aqui? Não é porque vocês viram sinais e creram nos sinais, mas é porque vocês comeram o pão e ficaram satisfeitos. É por causa disso que vocês vieram atrás aqui. E aí no versículo 27 Jesus diz, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. O esforço que Jesus ele requer não é por aquilo que é passageiro, por aquilo que é momentâneo. Não é isso. Ele fala para que aquelas pessoas, a multidão, não se esforcem por aquilo que Deus já dá todos os dias. Todos os dias. O esforço não é para comer comida. Gente, olha como a gente é medíocre na nossa perspectiva sobre Deus. Nós estamos gastando a nossa vida preocupados com o que vamos comer. E Jesus está dizendo aqui, não trabalhem pela comida que se estraga, ou seja, não se esforcem por aquilo que você tem hoje, e se você guardar para outro dia, pode ser que se estrague. Porque isso aí é passageiro, isso é momentâneo. Parem de ficar correndo atrás do que eu já dou a vocês ordinariamente. Ordinariamente. O que ele quer? Gastem as suas atenções, gastem o seu esforço para compreender a glória de Deus. A gente precisa, leitinho demais. Então, leitinho. A gente precisa avançar, amadurecer. Porque isso é a comida que não estraga. Qual que é a comida que não estraga? Compreender a glória de Deus. E não ficar se preocupando com coisas que Deus já nos dá ordinariamente. Não ficar se preocupando com isso. Por que Jesus está falando tudo isso aqui? Porque a multidão sabe muito bem o que Deus fez pelos seus antepassados lá no deserto. Lembra do povo no deserto? Lembra do povo de Israel? Deus mandou do céu um maná diário para o povo de Israel que estava peregrinando ali pelo deserto. Deus mandou. E sabe o que acontecia? O povo queria guardar o maná para o outro dia. Deus mandou o maná. O maná era diário. O povo queria, não, vou guardar aqui um pouquinho, porque vai que amanhã ele esquece. Se ele esquecer, tem aqui, né? Se ele esquecer, pelo menos a gente não fica ali. Não fica dependendo, entendeu? Eles achavam que Deus não mandaria mais no outro dia. Só que a provisão de Deus para o povo era diária. A gente deve viver pensando no hoje. Basta cada dia o seu mal. O tempo é hoje. O dia é hoje. Deus quer nos alimentar hoje. Ah, mas e amanhã? Amanhã é outro dia. Amanhã é outra coisa. Comam hoje. Se preocupam com hoje. Amanhã é outro dia. O maná guardado estragava. Por quê? Porque não era para guardar. Não era para guardar. Deus me deu hoje, vou guardar para amanhã. Não era para guardar, era para comer ali. Cara, era para comer ali. Era para provar do cuidado de Deus e da provisão de Deus naquele dia. Quando nós não cremos no que Deus pode fazer no dia de amanhã, nós não provamos do que Ele está nos dando hoje. Entendeu? Viva hoje. Desfrute do que Deus está se revelando hoje. Certo? Tem o texto da Bíblia que fala, esse é o dia que o Senhor já fez. Não é essa é a semana que o Senhor fez. Esse é o dia que o Senhor fez, né? Nos alegremos, nos exultemos nele, nesse dia, né? Mas a gente pensa assim, mas amanhã, é porque amanhã eu tenho que pagar meus boletos. A gente já vive assim, no automático, pensando no que pode acontecer no outro dia, pensando nas preocupações do outro dia, mas amanhã é um outro dia.
Jesus ele está dizendo à multidão: não trabalhem pela comida que se estraga. Não gastem tempo com as preocupações do que são momentâneos. O texto bíblico não diz o que os discípulos fizeram com os cestos que sobraram. Percebe? Que depois da multiplicação dos pães, Jesus falou assim: agora pega e sai recolhendo aí, ó. Sai recolhendo o que sobrou. E lembra que foi uma porrada de cesto que sobrou? O texto não fala o que eles fizeram com isso. Será que vamos numa quebrada ali, vamos dar pro pobre? Vamos, sei lá, cada um leva mais um pouquinho para sua casa, para sua família e tal. O texto, ele não fala nada disso. Mas é provável que tenha se estragado. Porque a grande questão aqui não é a grandiosidade da ação milagrosa. A gente pode pensar: poxa, mas Jesus multiplicou, depois estragou o negócio, estragando comida. Quem já se viu? Jesus estragando comida, os discípulos estragando comida. Por quê? Porque a gente olha para o fruto do milagre. A gente está olhando simplesmente para o que é o milagre ali na prática. Mas a ideia não é isso, a grande questão é o quão poderoso é o Deus que está se revelando ali por meio da provisão. Então tanto faz, estragou ou não, tanto faz. Não é o interesse de Jesus. O interesse de Jesus não é o pão e o peixe. Podia ser outra coisa. Imagina aí, é uma refeição massa, pão e peixe, junto. Nem combinam. E aí, vamos fazer um rango, vamos, o quê? Pão e peixe. Ó, o cara come um, come o outro, né? Meio que as duas coisas ali não... Então o interesse de Jesus não é: vou preparar uma coisa que seja pão com mortadelinha, um queijinho e tal, um negócio que combine, um cafezinho, um cappuccino. Não, o interesse de Jesus não é isso. Não é isso. É mostrar o seu poder. É revelar a sua provisão ordinária. É sobre... A ideia não é Jesus multiplicou pães e peixes. A ideia é Jesus se revelou. É isso. Como? Como? Multiplicou pães e peixes. Mas não é o interesse é: ele se revelou para uma multidão. Ele apresentou o seu poder divino para uma multidão. E aí a segunda parte do texto, Jesus ele vai aprofundando cada vez mais o que ele quer comunicar. Ele vai se aprofundando, ele quer comunicar algo, ele vai se aprofundando nisso. No versículo 28, eles perguntam a Jesus: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou. Então a pergunta da multidão vem de um pensamento que é muito comum, que é: as pessoas elas querem algum tipo de aprovação de Deus baseada nas suas obras. Elas querem ser aprovadas por Deus mediante as suas obras. O que nós precisamos fazer? Olha a ideia da multidão. O que nós precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? E Jesus respondeu: a obra de Deus é esta. Jesus não responde o que eles precisam fazer. A obra de Deus, sabe qual é a obra de Deus? Crer naquele que ele enviou. Crer naquele que ele enviou. Então, o que eu devo fazer de obras práticas para obter o favor de Deus? Essa é a ideia da multidão. Eu preciso ter o favor de Deus. Eu preciso atrair a atenção de Deus. E eu faço isso não por fé, mas mostrando o meu valor, mostrando os meus talentos, aquilo que eu sei fazer, né? E aí Jesus vem aqui e resolve aqui essa demanda teológica dos caras. A obra de Deus é esta:
crê naquele que ele enviou. Ou seja, o que Deus requer não é fruto das obras humanas. Não é isso que Deus quer. Não é isso que vai atrair a atenção de Deus, as obras humanas. Não é isso. Só que essas pessoas aqui, a multidão, eles ainda não entenderam bem a questão que Jesus está querendo aqui apresentar. Eles querem saber o que Jesus pode fazer de sinal milagroso para que eles possam crer. Olha como eles não estão entendendo. Primeiro eles querem saber o que eles devem fazer. Jesus fala, não é fazer. Não é sobre fazer, certo? Ah, então beleza. Então é crer no Filho. Tá, beleza. Então me mostra um sinal para que eu possa crer. Eles continuam... Olha o nível aqui da incredulidade. Eles continuam descrendo de que Jesus é o Filho de Deus, é o Senhor. Entendeu? Eles acabaram de ver Jesus multiplicando pães e peixes, estão pedindo sinal. Memória curta, né? Bem curta. Acabaram de ver um sinal milagroso e agora chegam para Jesus e falam assim, então me mostra aí um sinal para que eu possa crer que você é o Filho de Deus. Me mostra aí de novo. Aparentemente lá o sinal lá da multiplicação dos pães e dos peixes não foi suficiente para eles perceberem quem Jesus é. Só foi para saciar a necessidade deles, física. Só serviu para isso. Então pensa comigo. Todo incrédulo, ele quer atrair o favor de Deus pelo seu próprio esforço. Todo incrédulo. Essas pessoas aqui são incrédulos. Eles já viram os sinais, mas eles não creem. E eles querem atrair o favor de Deus pelo seu próprio esforço. Valorização de obras. Isso é coisa de quem não crê em Deus. Certo? E aí eles citam o episódio lá do maná no deserto. Nossos pais comeram maná no deserto. Como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Então eles citam isso aqui, tentando provar para Jesus que para crer é preciso ver um sinal milagroso. Então eles estão falando assim, faça um sinal milagroso para que a gente possa crer. Porque os nossos antepassados, lá no deserto, receberam maná do céu. Ou seja, o que ele quer dizer? Eles creram porque viram um sinal milagroso. O maná que Deus mandou do céu chegou para eles e por isso eles creram. Né? Para eles ali, na verdade, isso foi um sinal milagroso de Moisés que gerou crença. Entendeu? Tipo assim, você viu que o Moisés fez lá no deserto, né? Tipo assim, não foi o Moisés. Mas assim, aquilo que aconteceu ali fez com que os antepassados crescem em Moisés. Então por isso que eles estão cobrando de Jesus agora um sinal. Da mesma forma, eles estão usando como exemplo. Mas aí Jesus ele chega para eles e diz que o verdadeiro pão que vem do céu, eles falaram que o maná era um pão que veio do céu. Né? Para suprir ali a necessidade do povo no deserto. Mas aí Jesus pega e diz que o verdadeiro pão que vem do céu é o Pai que envia. É o Pai que envia. Não é Moisés que provê. Não é Moisés. É o Pai. E esse pão dá vida. Olha o que ele está dizendo. Esse pão dá vida. Se o pão que desceu do céu, que era o maná, lá para o povo de Israel, lá no deserto, fosse um pão verdadeiro, um pão que dá vida, não se estragava. Não precisava no outro dia. Para quê? Tá bom, uma vez só. Dá só uma vez que é para a vida. Mas Jesus está dizendo que o verdadeiro pão que vem do céu é o Pai que envia. E esse pão dá vida. Ou seja, essa é a comida que não estraga. Que Jesus disse lá para a multidão.
Não trabalhem pela comida que se estraga, mas trabalhem pela comida que permanece, pela comida que permanece para a vida eterna. Lembra? Jesus falou isso. E agora ele está dizendo aqui que esse pão que desce do céu, ele dá vida. Essa comida que não se estraga. Essa comida que dá acesso à vida eterna. Que faz com que o homem visualize a vida eterna. E não uma esperança de que amanhã eu preciso de novo. E no outro dia, preciso de novo. E no outro dia, preciso de novo. Certo? Por quê? O maná do deserto, os pães e os peixes da multiplicação, são comida que se estraga. Essa é a comida que estraga. Ah, mas foi Deus que deu. Deu. Ele deu. Foi Ele que deu. O maná no deserto foi Deus. Os pães e os peixes foi Deus. Mas a questão não é a comida. Certo? Comida é refeição. Para o povo no deserto, o maná era refeição. Para a multidão, pães e peixes era refeição. Jesus não está falando de refeição. Jesus está falando de provisão. Porque a provisão revela a sua glória. Entendeu? Então, quando Deus nos alimenta, Ele não está querendo simplesmente nos saciar fisicamente. Não é isso. Ele quer com isso nos apresentar o tamanho do seu poder e o quanto a graça é inesgotável. Por isso que Ele nos alimenta. Mas é que o povo ainda não entendeu. Não entendeu. Porque eles querem esse pão que vem do céu, que dá vida ao mundo, mas eles continuam achando que Jesus está falando de refeição. Por que quando Jesus fala, o verdadeiro pão vem do céu, e esse dá vida, esse não simplesmente mata a fome hoje, esse dá vida ao povo, opa, pois eu quero. Por que eles falam isso? Porque eles entenderam o que Jesus está falando? Não. Porque eles estão com fome de novo. É só por isso. Porque eles estão querendo ser saciados mais uma vez. Eles não querem provar da glória de Deus. Eles querem provar do benefício da glória de Deus. Somente isso que eles querem. E aí Jesus vem com clareza aqui agora, sem analogias, né? Jesus fala o pão e tal, aquela coisa toda, né? Agora ele responde aqui o pedido deles. O que ele fala? Eu sou o pão da vida. Tipo assim, cansei de ficar falando por parábola, certo? Já vou logo na real. Sou eu que sou o pão da vida. Esse pão que nós estamos falando aqui, sou eu. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão verdadeiro que desceu do céu. Eu sou a provisão para o povo no deserto. Eu sou a provisão para uma multidão. Eu sou. Então, o que ele fala? Quem vem a mim jamais terá fome. E quem crê em mim jamais terá sede. Por quê? Porque Jesus é fonte de provisão eterna. Porque a sua provisão não é refeição. A sua provisão é salvação eterna. Enquanto os caras estão falando de comida, Jesus está falando de eternidade. Enquanto os caras estão querendo desfrutar de uma boa refeição, Jesus está chamando para desfrutar de uma relação para a eternidade. Olha a diferença disso daqui, né? E aí o texto segue, mas como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade. Aí, eu desci dos céus, a ideia do pão que desceu do céu. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E mais uma vez ele fala, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus repete essa frase por 3 vezes nesse texto. E eu o ressuscitarei no último dia. Porque ele está falando de um trabalho por uma comida que dá acesso à vida eterna, né? E com essa fala aqui de Jesus,
a multidão ali de judeus, eles começaram a ficar agora ofendidos e desconfiados com o discurso de Jesus ali. Né? O texto diz que eles começaram a criticar Jesus. Né? Por quê? Porque eles são incrédulos. Porque eles não estão vendo o Filho de Deus ali. Eles estão vendo o homem comum da região, o filho de José, aquele que eles conhecem ali, a história. Eles não estão vendo o Filho de Deus. Eles estão vendo o filho de José. Entendeu? É para isso que eles estão olhando. Eles estão criticando Jesus porque Jesus falou que desceu do céu. E eles conhecem a família de Jesus. Então, tipo assim, como assim? Está dizendo que desceu do céu, mas a gente conhece, é o filho de José. Como que ele desceu do céu? Tá doido? Né? Não faz sentido para ele. E aí Jesus dá uma resposta aqui dura e teológica aqui para a multidão. O que Jesus fala? Parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Asseguro a vocês que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. E olha o que ele fala agora. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Os seus antepassados se ocuparam na preocupação da comida que se estraga. Não aquela comida que dá acesso à vida. E o que aconteceu com eles? Morreram. Eles morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. E aí, com isso aqui, os ânimos dos judeus ficaram ainda mais alterados. Porque primeiro Jesus disse que é o pão que desceu do céu. Aí já ficaram meio grilados com isso. E agora ele está dizendo que esse pão que dá acesso à vida é a sua própria carne. Então, para os judeus, está piorando aí a comunicação de Jesus. E esse negócio aí está ficando esquisito demais. Né? Tá ficando esquisito demais. Eles estão ainda mais alterados agora. Por quê? Porque Jesus está oferecendo a própria carne para alimento. Ele é o pão que desceu do céu e agora ele está oferecendo a própria carne para alimento. Mas aí a confusão da multidão é que eles acham que alimento é refeição e não a provisão. Por isso que eles estão bugados. Jesus não está oferecendo para eles uma refeição para saciar a necessidade deles. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está se apresentando como provedor da vida eterna, provedor dessa comida que não estraga. E aí Jesus disse: eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. De novo, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Então o que esse texto nos mostra? Qual que é o interesse desse texto aqui? O que a gente pode refletir mediante a isso? A gente tem uma perspectiva medíocre sobre quem Deus é. Medíocre. A gente está amando a Deus, na maioria das vezes, mediante a provisão de uma refeição.
É aquilo que eu sempre falo, gente. Deus, ele passa de gatinho para leão muito, muito fácil na nossa perspectiva. É só, depende da nossa situação. Entendeu? Quando ele nos dá o que a gente acha que precisa, ele é o leão mesmo, da tribo de Judá. É o poderoso. Mas quando nós não temos aquilo que nós achamos que precisamos, aí ele vira um gatinho. Por quê? Porque a nossa perspectiva sobre Deus é medíocre. Nós amamos a Deus por meio daquilo que Ele nos dá. Ah, mas eu já sei disso. Todos nós sabemos. Todos nós. E sempre nós precisamos reiterar essa ideia. Todos nós sempre amamos a Deus, buscamos amar a Deus. O nosso coração, fica quente quando nós estamos bem com Deus porque Ele nos deu algo. Nossa, nós conseguimos orar mais. Nossa, até chora. Mas quando não, há dificuldade, falta palavra na oração. Poxa, não dá vontade de ler a Bíblia. Não dá. Por quê? Porque a nossa perspectiva sobre Deus é medíocre. É medíocre, a gente quer algo de Deus. Nós queremos algo que... E o pior, olha como é medíocre. Nós queremos... O máximo que nós queremos de Deus é o que Ele nos dá ordinariamente. É a provisão que Ele nos dá ordinariamente. Deus, eu preciso muito disso. Quando vai ver, é coisa que Ele nos dá ordinariamente. Não é nada... Por isso que nós olhamos para Deus com um olhar medíocre. Toda a fé que Deus requer de nós, em resposta a Ele, nós estamos apresentando por questões medíocres. Deus, Ele não quer ser amado pelo fato de que Ele nos provê alimento, nos provê aquilo que nós precisamos. O alvo do nosso amor não deve ser o que Ele nos dá para viver na terra. Não é isso. Nós amamos por quê? Porque fomos amados. E fomos amados quando? Desde antes da fundação do mundo. E vimos esse amor aonde? Na cruz de Cristo. Na cruz de Cristo. O pão que desceu do céu, que é a própria carne propiciatória de Cristo. Então, essa é a verdadeira comida que não estraga, certo? Essa é a comida que nutre para a eternidade, né? Comida que sacia mais do que uma refeição. Essa é a comida, entendeu? Esse é o nosso Deus, que nos alimenta para sempre, que está preparando um banquete na eternidade, para que a gente possa celebrar com Ele a sua majestade. Entendeu? Um banquete. Tudo isso para nos mostrar que a comida que nós precisamos não é a comida que se estraga. Não é. Amém? Vamos orar, gente. Agradecer a Deus. Eu queria que você tirasse aí uns 2 minutinhos e fizesse uma oração particular, mediante a tudo que a gente refletiu e entendeu de Deus nessa manhã.